Anauê, Paranauê, Paraná. E a videoaula de hoje é sobre a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Um movimento político que surgiu aqui no Brasil durante a Era Vargas, mais precisamente no período chamado de entreguerras. Então, entre a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. O surgimento desse movimento, chamado de integralismo, ele vai ter uma relação direta com outros movimentos que vão aparecer dentro do mundo ali, gerado por toda a crise da Primeira Guerra Mundial, somado a isso a crise da década de 30, gerada pelo craque da Bolsa de 1929. Bom, então antes da gente entrar no integralismo em si, a gente tem que parar para ver o que motivou o surgimento de movimentos como o integralismo, entre outros movimentos pelo mundo. Então, começa lá. A Primeira Guerra Mundial ela foi um grande choque para a percepção de mundo que existia até então. Porque até a Primeira Guerra Mundial se vivia ali o período do neocolonialismo, do imperialismo, da Belle Époque, um momento de amplo desenvolvimento social, político, científico, econômico para os europeus, que despontava ali com a política do liberalismo econômico sendo marcada muito forte a partir da chamada Segunda Revolução Industrial. Bem, essa filosofia liberal ela vai começar a apresentar falhas no processo, gerando desigualdade social, gerando conflito entre potências que buscavam um controle econômico do mundo, gerando ali uma tensão muito grande que eclode na Primeira Guerra Mundial. Bom, a partir da Primeira Guerra Mundial, que foi um grande choque, creio eu que inclusive a Primeira Guerra Mundial tenha sido muito mais impactante do que a Segunda, mesmo com o Holocausto e tudo mais, a Primeira Guerra ela me parece ser muito mais chocante porque ela quebra com o momento, e não estou falando isso sozinho, isso é uma mera percepção minha, eu noto isso a partir inclusive de outras leituras que eu fiz e que acabam apresentando essa ideia de que, olha, a ruptura que vai marcar a Primeira Guerra Mundial tem um impacto muito maior do que todo o massacre, todo o holocausto que apareceu durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive contando ali as duas bombas atômicas que vão ter um efeito a posteriori. Mas vamos lá, acabou a Primeira Guerra Mundial, o mundo começa a olhar para a filosofia liberal e vai começar a olhar para isso como um problema. Olha, foi justamente esse pensamento liberal que criou as bases para a formação dessa grande guerra. Obviamente não chamavam de Primeira Guerra Mundial porque não tinha havido ainda a Segunda, chamado simplesmente de Grande Guerra. Então, se esse pensamento liberal gerou a Primeira Guerra Mundial, o que desejamos nós? Algo não liberal. Nesse algo não liberal vão começar a surgir ali algumas propostas, algumas mais à esquerda, outras mais à direita. A primeira que se destacou nesse momento acontece justamente durante a Primeira Guerra Mundial, que é a Revolução Russa de 1917, e que vai ser ali uma referência para os movimentos de esquerda que vão surgir e não necessariamente vão seguir esse modelo que vai se consolidar, principalmente através do stalinismo. Você vai encontrar ali outros movimentos de esquerda ligados ao marxismo, ao socialismo utópico, ao anarquismo, entre outras. Mas não é desse grupo que a gente vai falar. A gente vai falar dos grupos à direita e especificamente A e B. Então, à direita, você vai encontrar grupos que vão radicalizar esse pensamento, provocando uma ruptura com o liberalismo.
E esses movimentos que vão surgir à direita, né, vão ter uma cara também bastante dura, bastante radical, como você vai olhar ali para o stalinismo, por exemplo. Né? O que vão ser esses movimentos mais duros, mais totalitários, mais concentradores de poder, né, vão ser os chamados fascismos. Né? Destacando ali primeiro o fascismo italiano, que vai ser de referência e que vai mostrar ali as bases que vai ser o nazismo alemão, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e o populismo aqui na América, né, que vai aparecer ali com o Vargas, né, no Brasil, o Cárdenas no México e o Perón na Argentina. Mas assim como a esquerda, você vai encontrar uma série de rupturas e releituras e novas interpretações do que seria esse caminho antiliberal, né? Você também vai encontrar à direita uma série de variações desse pensamento antiliberal. Tanto que aqui no Brasil você tinha uma ação antiliberal, né, que controlava o governo na época, que era o populismo do Vargas, né? Mas aqui no Brasil você também vai encontrar um movimento, né, que é o AIB, o Ação Integralista Brasileira, ou o integralismo, que também buscava essa radicalização, né, esse sistema mais extremista, mas que não tinha necessariamente um alinhamento direto com o populismo de Vargas. Aliás, né, Vargas em algum momento vai até apoiar o integralismo quando isso era interessante para ele, mas no segundo momento, quando isso não era mais interessante, eles se posicionaram sim, veementemente contra o integralismo. E não é também porque o integralismo está ligado a esse conjunto de movimentos que todos os membros dentro do integralismo vão olhar para si e vão perceber alinhamento deles com os movimentos fascistas. Pelo contrário, eles vão olhar para si e vão falar, olha, nós não somos esses grupos, nós não somos fascistas italianos, não somos nazistas alemães, franquistas espanhóis e a lista toda que eu estava falando aí ainda há pouco. Né? Nós somos os integralistas. Né? Então vamos lá, quais que eram as bases fundamentais desse pensamento, desse movimento que era o integralismo? Né? Anotei aqui para não deixar escapar nenhum. Então vamos lá, primeiro ponto, um nacionalismo, que é um pensamento típico desses grupos radicais que vão estar ali nesse aspecto da direita, né, no momento do entreguerras. Né? Então, assim como Vargas, os integralistas, eles eram nacionalistas, que aliás é o ponto fundamental que destoa dos radicais da esquerda, né? Porque os grupos radicais à esquerda buscavam uma ideia de um universalismo, né? Uma ideia de internacionalismo do movimento. Não é à toa que durante a época de Stalin, né, se construiu lá a Internacional Comunista, né? Já esses movimentos de direita, eles vão ter uma postura muito mais ligadas a essa ideia do nacionalismo. Então, aquilo que é nosso, particular, no caso do integralismo do Brasil. Né? Você vai encontrar isso aí nos movimentos na Alemanha, Itália, para toda a lista que eu passei ali. Né? Segundo elemento importante que caracteriza aí o integralismo é o corporativismo. Tá? Que raio que é o corporativismo? Bom, na ideia do corporativismo, o Estado trabalha junto com corporações. Né? O Estado é quem vai auxiliar o desenvolvimento desses determinados grupos econômicos, né? Sejam eles industriais, comerciais, né? Latifundiários. Né? É só você parar para pensar que, por exemplo, lá no caso europeu, né, você vai perceber que a ação vai estar bastante alinhada com os industriais. No caso brasileiro do Vargas, igualmente, mas quando você vai olhar para os integralistas, você percebe que eles estão muito mais ligados a grupos ruralistas, né, a latifundiários, do que a industriais, apesar de ter apoio de camadas industriais ao movimento. Né? Então, o projeto do integralismo busca o alinhamento do Estado com esses determinados grupos econômicos que vão garantir o desenvolvimento enquanto o movimento político trabalha na administração do país.
Terceiro elemento, um conservadorismo, ligado diretamente ao quarto elemento que eu lancei, que é o tradicionalismo católico. Então, quando você está falando de um conservadorismo, você tem tanto uma ideia de um conservadorismo político quanto de um conservadorismo de costumes. Como assim conservadorismo político e um de costumes? O político está ligado a quê? A manutenção dos grupos que sustentam o Estado, a manutenção dos grupos que fazem a manutenção do Estado. Então, se restringe a ampliação da participação popular, né? Então, o foco da administração vai estar nesses grupos corporativistas, né? Que vão ser aqueles que vão manter a hierarquização do Estado. Outro elemento que destoa lá do pessoal lá da esquerda, que buscava uma planificação. Através desse conservadorismo político, você tem uma hierarquização, né? Então a sociedade está dividida em escalas e que devem ser conservadas, né? Não pode ter uma subversão da ordem, mas uma conservação da ordem. O Estado fica da forma como ele é. Existe uma tradição para isso. E ali, né, num conservadorismo de costumes, você está falando inclusive, né, da ideia da moralidade fundamentada em princípios religiosos, portanto, no caso, católicos. Os outros dois elementos que destacam aí que já foi adiantado, né, o antiliberalismo ao lado de um anticomunismo, né? Então, é importante a gente perceber, ainda mais esse mundo polarizado que a gente está vivendo hoje, que não existem apenas dois elementos, né, dois polos, um à esquerda, um à direita, né? Então, é muito errado a gente falar assim, à esquerda ou à direita, né? Você está falando à esquerda de quem ou à direita de quem, né? Porque, principalmente quando você olha para os extremos, né, para os grupos radicais, qualquer um que se afasta um pouco desse polo já é visto necessariamente como um opositor, né? Então o cara que está lá na extrema direita, ele olha para qualquer um, né, que esteja à esquerda dele como um membro de esquerda, assim como o radical de esquerda olha para qualquer um à direita dele como um direitista, né? A coisa é bem mais complexa do que isso aí. Mas vamos lá, né? Quem que eram os principais cabeças pensantes do movimento integralista aqui no Brasil? Tinham três figuras fundamentais aí, uma delas de maior destaque, que é o Plínio Salgado, grande nome do movimento integralista no Brasil, né? Mas existiam outras pessoas aqui, e eu destaquei três aqui na minha listinha. O Plínio Salgado, Gustavo Barroso, que era um cara assim, que tinha um alinhamento muito forte com o fascismo italiano, diferente do Plínio Salgado, né? Que inclusive o Plínio Salgado era contra qualquer ideia de racismo, né? Então não tinha qualquer princípio de hegemonia étnica no Brasil, justamente porque o Plínio Salgado entendia que uma das matrizes do que é o povo brasileiro é a miscigenação, enquanto o Gustavo Barroso ele tinha uma postura ali antissemita, né? Então nada contra negros, nada contra índios, mas judeu, não, esse está fora, né? E por fim, lá o Miguel Reale, né? Então, as três grandes cabeças pensantes tá nesse triunvirato, né, integralista ali, né? Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, né? Eu fiz um levantamento ali e achei umas figuras que algumas delas foi até uma surpresa para mim, né? Algumas delas eu não sabia que estavam ligadas de alguma forma ao movimento integralista, né? E apareceu ali na minha lista, né, sujeitos do tipo o historiador Câmara Cascudo, né, o poeta Vinícius de Moraes, o arcebispo Dom Éder Câmara e o escritor José Lins do Rego, né? Então todos esses caras aí dentro dessa ação que tem como inspiração esse nacionalismo extremado, essa valorização do que é o povo, nessa ideia da grandiosidade do povo e de autonomia,
empurrando para fora as intervenções de grupos estrangeiros, né, você vai encontrar ali uma fauna bem exótica dentro desse grupo aí, onde você vai encontrar pessoas ali que aparentemente destoariam de ideais tão radicais, mas que por uma razão ou outra observam dentro do integralismo uma possibilidade, né? Algo que pudesse gerar ali um desenvolvimento, uma facilidade para o desenvolvimento do Brasil. Bem, vamos lá. Os integralistas, assim como os seus primos distantes da Europa, os fascismos europeus, vão ter ali dentro da sua organização uma série de simbologias que era importante, né, quase que ritualmente, para dar identidade para esse grupo, né? A ponto que, por exemplo, eles tinham um certo uniforme, né, que eles tinham que dar para eles um nome, né, uma alcunha, que eram os camisas verdes, muito parecido com o que você encontrava, por exemplo, lá na Itália fascista, né, dos chamados camisas negras, ou na Alemanha nazista, dos chamados camisas pardas, né? Só que aqui no Brasil o movimento integralista, apesar de atrair bastante gente, não era algo que tinha uma força, né, que atraísse elementos mais numerosos que, por exemplo, o projeto do Vargas, né? Tanto que esse nome de camisas verdes vai também aí receber meio que uma ofensa, né? Então, grupos que olhavam com estranheza, que não aceitavam o integralismo, chamavam eles de galinhas verdes, né? Num tom pejorativo mesmo. Vamos lá. Além, né, da camisa verde, existia a bandeira dos integralistas que, assim como os nazistas, eles usavam com uma faixa no braço, uma abraçadeira, né? Aliás, muito parecida com a suástica nazista. Só que ao invés de um fundo vermelho, era um fundo azul, né? Um círculo, né, um disco branco e uma letra sigma, né? A letra grega sigma maiúscula, né, que inclusive na matemática é símbolo de cálculo integral. A ideia da integral, né, é também bastante importante para descrever o que é o pensamento integralista, né? Então, pensa no significado da palavra integral, aquilo que integra, aquilo que soma, aquilo que agrupa, né, aquilo que agrega todo mundo num grupo só, né? Pô, os símbolos desse tipo você vai encontrar inclusive, né, nos símbolos fascistas, né, o fátio, né, e no caso dos franquistas, né, a mão segurando as setas, né, que vai ter essa ideia de que existe algo que agrega todo mundo, que torna todo mundo um, não igual, mas unidos sob um mesmo ideal. Quando você fala da união como iguais, você está voltando lá para a esquerda. É uma união dentro de uma ordem, né? Outro símbolo que estava presente aqui dentro do movimento integralista era a saudação, né? Que eu comecei aqui o vídeo falando, né, a mão estendida, a típica saudação romana, né, com o anúncio, né, a saudação vocal, o Anauê. Anauê é uma palavra tupi, né, que quer dizer você é meu irmão, né? Então percebe essa ideia. A indumentária, a camisa verde com a gravata preta, a calça preta ou branca, a abraçadeira azul com o disco branco e a letra sigma, né, de integral presa ao ombro, a saudação romana e o Anauê. Percebe que essa imagem você vai encontrar lá entre os nazistas, entre os fascistas, né? Tudo muito semelhante, tudo com um alinhamento muito parecido, né? Outra característica importante dessas ideias é o militarismo, né? Então, apesar de não ser uma força militar, existia a crença na necessidade da força militar para o funcionamento do Estado, para paramentar o Estado das forças que garantiriam o funcionamento dele, né? Então, apesar de eles não serem militares, existiam grupos militares que apoiavam eles e em desfiles cívicos,
do tipo 7 de setembro, proclamação da República, coisas do gênero, era comum que grupos de integralistas marchassem junto dessas tropas militares, né? Lógico, no seu pelotão, não é um carnaval, é uma parada militar, assim como você vai encontrar essas referências lá nos fascismos europeus. Joia? Bom, a Ação Integralista Brasileira, ela se fundou como partido, né, em 1932. Né? Então, logo que Vargas dá o golpe lá da Revolução de 30, vem lá a Revolução Constitucionalista de 32, nesse momento de ebulição é quando surge, né, a Ação Integralista Brasileira no dia 7 de outubro de 1932. A vida da Ação Integralista Brasileira não foi lá muito longa. Por quê? No ano de 1937, quando vem o golpe lá do Plano Cohen e que Vargas estabelece uma ditadura, né, estabelece um Estado Novo, ele pôs todos os partidos na ilegalidade, entre eles a Ação Integralista Brasileira. Né? Assim como existia aí no Brasil também a Aliança Nacional Libertadora, lá de esquerda, lá com Prestes, né? Você tinha ali os integralistas, e ambos foram colocados na clandestinidade. Os integralistas, eles vão reagir rapidamente a isso. Assim como em 1935 teve a Intentona Comunista no Brasil, em 1938, né, teve o Putsch integralista, né? Até o nome, né, faz uma referência ao Putsch de Munique, né, lá na Alemanha, dado aí a quantidade de alinhamentos que você tinha entre os integralistas e esses movimentos. Né? O Putsch não foi muito bem sucedido, inclusive não conseguiu atrair muita gente. Né? Quem tentou derrubar o governo do Vargas era um grupo ali de aproximadamente 80 membros, algo bastante insignificante para todo o movimento integralista. Tanto que depois da tentativa do Putsch integralista, né, essas pessoas foram presas, algumas foram mortas, e no final fez-se uma investigação ali dentro do Partido Integralista e mais de 1.500 pessoas foram presas, né, por cooptar, por colaborar com o integralismo no Brasil. Plínio Salgado, né, o principal nome do integralista, inclusive foi exilado em Portugal, né, foi expulso do Brasil e foi mandado para Portugal. Né? Então, durante aí todo esse período do Estado Novo, que vai de 37 a 45, o integralismo se manteve na clandestinidade, né? Assim como o Partido Comunista Brasileiro, né, a Ação Nacional Libertadora, vão se manter na ilegalidade, né, na clandestinidade, e vão tentar promover algumas ações, mas nenhuma delas ali com grande efeito. Né? Quando chega 1945 e acaba o Estado Novo, né, Vargas sai do poder, Plínio Salgado volta, e Plínio Salgado vai tentar dar uma nova vida ao integralismo, mas não mais com o nome de Ação Integralista Brasileira. Surge lá o chamado PRP, que não é o Partido Republicano Paulista da República Velha. O PRP aqui no caso é o Partido da Representação Popular. Apesar do nome de Partido da Representação Popular, não teve grande representatividade, principalmente você olhando ali o Brasil como um todo. Né? Os integralistas do PRP, eles tinham uma certa força ali, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e os 3 estados do Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, nessa faixa ali, se encontrava ali algum tipo de representatividade, mas que não surtiu muito efeito, tanto que em 1955, Plínio Salgado tenta concorrer à presidência da República e ele consegue só 7% dos votos válidos. Né? Então, apesar de ter um movimento aqui mais para o sul do Brasil, não teve grande representatividade. Mas o grupo permaneceu ali existindo até chegar o golpe que levou à ditadura de 1964. Né? No entanto, né, esses integralistas não soltaram o osso. Aliás, quando vem lá os atos institucionais que estabelecem a formação de apenas 2 partidos, a Arena e o MDB, um grupo de integralistas vai lá e vai se buscar alinhar junto da Arena. Né? Então, perceba, o que é, por fim, esse movimento integralista? Foi um movimento assim, ultradireitista, conservador, militarista,
que buscava um Estado centralizado, um Estado totalitário, né, valorizando o que esses grupos que caracterizam a cultura brasileira, né, que estava alinhado principalmente com o trabalho no campo, com a produção agrária, numa estrutura corporativista que se alinhava com latifundiários e com ali camadas da classe média e camadas militares, né? Então, esse movimento, ele, apesar de não ter a força que os seus grupos da Europa, né, tiveram, aqui no Brasil o principal concorrente era um outro grupo também de extrema direita, né, também de alinhamento fascista, que era o populismo do Vargas, né, e que vai marcar essa organização social. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir, não curtiu, vai lá embaixo, não descurtir. Essa é a prateleira do Suetônio, essa é a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio, você, meu amigo, você deveria ser.